Seja bem-vindo ao Arcano do Louco. Então, o primeiro arcano do tarô e ao mesmo tempo o arcano sem número. Às vezes ele é 0, às vezes ele é 22, às vezes ele não tem número. O louco, assim como o Coringa no baralho profano, ele vai representar o sopro de Deus. Então vamos começar pelo simbolismo dentro do HKT. O louco, ou Aleph, representa o sopro de Deus. Então, como vocês podem ver, ele conecta duas esferas. A esfera de Keter e a esfera de Rokhmah. Então ele conecta a esfera da criação divina, do sopro de Deus, do Todo-Poderoso, do Uno de Keter, até a esfera de todas as possibilidades da criação de Rokhmah. Então a gente pode perceber que esse caminho, ele é a criação do verbo, ele está diretamente ligado com a Gênesis, né? Então no início era o verbo. Então a palavra de Deus cria um universo. O Aleph, o sopro de Deus que anima o universo, a vida, as pessoas, o tudo. E aí a gente pega a palavra-chave do louco, que é o começo. Então sempre que o louco sai numa tirada ou a gente está entrando em contato com essa energia do louco, a gente está pensando num começo. Começo de um emprego, começo de um relacionamento, começo de uma estrutura, começo de alguma coisa. E o louco vai traduzir essa palheta de todas as possibilidades infinitas. E a gente tendo em mente essa palavra-chave, de todas as infinitas possibilidades de criação, a gente já vai conseguir entender o simbolismo dentro do louco. Então a cor que representa esse arcano é o amarelo, e como vocês podem observar, ele vai ser representado aí pela letra Aleph, pelo elemento Ar, né, o próprio sopro de Deus, pela runa de Inwas. Então mais para frente, quando você fizer o curso de runas, você vai perceber que as runas, como folhas da árvore da vida, elas estão diretamente ligadas aos arcanos do tarô. Então, por enquanto, para referência, a runa de Inwas colocada aí. Com isso, nós podemos entender o simbolismo do louco no tarô do Rider-Waite. Eu vou utilizar o Rider-Waite como base, porque ele é um dos mais completos e, ao mesmo tempo, simples e elaborados tarôs que existem. Então ele contém todo o simbolismo que depois a gente vai destrinchar ele nos outros arcanos. Então qual a primeira coisa que a gente percebe aí no louco do Rider-Waite? Ele está saindo de uma caverna. E ele está passeando e ele vai dar um passo em direção ao abismo. E tem um cachorro aí tentando segurar ele. Então esse louco, a primeira coisa, ele está saindo de uma caverna. Então o que representa essa caverna? A caverna representa que todo o Keter é, na verdade, o Malkuth da árvore anterior. Então, quando a gente faz todo o caminho da árvore da vida, e a gente chega ali na árvore, na terra, no elemento final, você entra na sua caverna, que também pode ser um útero. Também pode ser a sua preparação, pode ser o local da onde você vai sair. E quando você sai de um lugar menor para um lugar maior, você vê a vastidão. Então você repara, no fundo dessa carta você vai ver montanhas, uma cadeia de montanhas. Então o louco está olhando para cima, ele está vendo e vislumbrando toda aquela gama infinita de possibilidades que ele vai poder tomar o próximo passo. E olhando para cima, ele vai se dirigir em direção ao abismo para continuar sua caminhada. As roupas multicoloridas, elas representam todas as infinitas possibilidades de Rokhmah. Ou seja, se Keter é a luz branca, né, a luz do Criador, quando ela passa pelo prisma da percepção dos universos, ela é dividida numa multiplicidade enorme de cores. Então as roupas multicoloridas do louco representam todas as inúmeras e infinitas possibilidades de criação dessa carta. A rosa branca na mão do louco representa a pureza. Então essa carta ela também representa a inocência, a pureza, a simplicidade de uma criança. Ela representa que o louco ele é puro, ele tem a alma pura, ele tem o coração nobre. E portanto tudo o que ele quer fazer vem da verdadeira vontade, vem do seu eu superior. Por isso
que ele vai atravessar o abismo e não cair nele. A pena vermelha na cabeça do louco, ela vai representar a conexão com o elemento ar, representado ali na pena, com a cor do elemento fogo, ou seja, ele pertence à parte superior da árvore da vida. E ele funciona literalmente como uma antena. Ele está te dizendo que o louco ele tem uma conexão com Deus. Então tudo que aquilo que ele está intuindo, que lhe é correto de fazer, de agir, de caminhar, vem de uma inspiração divina, ou seja, a própria conexão com Keter. Nós podemos ver aí no desenho que tem um sol branco. Então o fundo amarelo representando a cor desse arcano e o sol branco representando a origem, Deus, Keter, grande arquiteto do universo ou a força motriz primordial, como você queira chamar. A trouxa que o louco carrega, ela contém somente o essencial daquela jornada. Então ele deixa para trás a vaidade, o ego, os apegos, tudo aquilo que você carrega consigo que não lhe é verdadeiro, vai sendo deixado para trás. Então existe uma lenda da história do louco que diz que no caminho de Santiago de Compostela, você começa a sua caminhada com um monte de tralha, com uma mochila pesada, com várias malas, arrastando um monte de coisa. E conforme você vai andando, tudo aquilo que não é útil, tudo aquilo que não é prático, tudo aquilo que foi testado e se mostrou supérfluo, vai sendo dado embora, vai sendo descarregado ao longo da jornada. E quando você chega ao final da jornada, você carrega apenas o essencial. E aí a gente tem esse paradoxo do louco, porque ao mesmo tempo que ele é o início de uma jornada, ele também representa o final da jornada anterior. Por isso que o louco não tem número. Existem tarôs que vão colocá-lo no final da sua nomenclatura, existem tarôs que vão colocar no início da sua nomenclatura. Então você pode ser um círculo. O louco ele vai estar justamente trabalhando com isso. Ele está puro para uma nova jornada, porém ele carrega consigo tudo de útil das experiências anteriores. E finalmente o cachorro, que representa a amizade. Então o símbolo do cachorro nos diversos arcanos do tarô, na alquimia, ele vai representar o melhor amigo do homem. Só que ele é um cachorro, ele não é um homem. Então do mesmo jeito que aqueles que estão ao redor de quem é iluminado pelo sopro de Deus, pelo Aleph, eles não compreendem o Aleph. Então para eles aquela ideia é uma loucura. Imagine que a sua verdadeira vontade seja viver de escrever poesias. As pessoas ao seu redor, elas podem até estar preocupadas com você, mas elas vão tentar te segurar. Falar, por que você não arruma um emprego? Por que você não vai ganhar dinheiro? Você não vai dar certo? Isso não vai acontecer. E esse pessimismo, entre aspas, que é o irracional, ele é retratado na figura do cachorro. Então você tem o cachorro tentando morder o louco, ou puxar o louco para que ele não salte do penhasco. Porque na concepção dos seus amigos não iniciados, ou não banhados pelo Aleph, esse grande passo pode ser algum problema. E eles vão estar sempre tentando te segurar para aquele velho mundinho de novela, de bebedeira, de televisão. Então, dentro da nossa parte prática, a gente entende que o cachorro ele tenta segurar o louco. Ele o atrapalha em sua jornada. Não por maldade, mas justamente por gostar do louco, mas por não ter consciência da iluminação daquele sol branco que está guiando os passos do louco por sobre o abismo. Nós conseguimos ver essas mesmas figuras no tarô de Marsella. Então a gente entende que aí é um tarô um pouquinho mais primordial, um pouquinho mais primitivo. Então o louco ele ainda tem toda a escala de cores, ele não é tão colorido mesmo porque a limitação da xilogravura da época não permitia. Mas ele tinha e utilizava todas as cores que eram possíveis dentro daquele processo de fabricação. Então ele tem a pena na cabeça, que está colocada de um jeito tanto quanto discreto. Ele tem o bastão de caminhada, para caminhar na sua jornada. E ele tem a trouxinha. E repara que o jeito como ele segura a trouxa é um jeito complicado, ele não é um jeito natural. O correto seria ele estar segurando com a mão esquerda, colocado diante do ombro esquerdo. Mas ele está colocando com ela trançada. Então isso é uma postura de iniciação de uma guilda. Então ele indica que
esse louco, ele é um iniciado, ou seja, ele está entrando nos mistérios, né, nos segredos, no sopro desses arcanos do tarô. Então é como se ele dissesse, olha, eu tenho alguma coisa aqui para te contar, você vai me seguir. E ele vai estar carregando dentro dessa trouxinha todas as suas ferramentas. Quais são essas ferramentas? Isso a gente vai ver no arcano do mago. Então ele vai se desdobrar nas ferramentas do mago. E o cachorro aí também retratado, seguindo o louco e caminhando seus passos. Mas aí percebe que ele está quase arrastando o louco. O louco em Marselha ele é retratado como um andarilho. Um pouco mais esotérico do Waite. Ele é um mago que está para voar, né? Ele está imbuído do sopro divino. O louco de Marselha ele é um caminhante. Ou seja, ele não tem destino, ele não está preso. A gente tem que entender que por volta de 1600, uma pessoa que nascia, crescia e morria, provavelmente ele ia passar a vida inteira dela sem nunca ter pisado fora da sua cidade. Ele vai estar preso nos códigos de vassalagem, dentro do servidor, dentro da sua guilda, dentro do seu chefe, da sua família. E ele é uma pessoa que, ao mesmo tempo que é livre, é presa. E o louco, ou o cara que não tem casa, ao mesmo tempo que ele não tem casa, ele também é livre. E ele pode andar por onde ele bem entender. E assim é o sopro da criação. Nós podemos reparar que a primeira configuração do louco era justamente o desse andarilho. Ele está caminhando, ele tem as penas na cabeça, ele tem as vestes douradas que vão representar a inspiração de Apolo. Então percebe que o simbolismo é um pouquinho diferente. Ele não tem as vestes multicoloridas, mas ele tem as vestes associadas com o deus do sol, né? O deus da poesia, o deus da lírica, aquele deus que vai conceder a inspiração. Ou seja, o louco, ele é um elemento inspirado pelo divino. Você vai perceber que ele está ainda caminhando em direção ao abismo também e com o cachorro agarrado nas pernas dele. E uma das curiosidades maiores que a gente tem aí é ele tem uma espécie de cocar na cabeça. Ou seja, ele vai ter essas penas que vão conectá-lo com o divino, embora a gente lembre que nós estamos em 1460. Ou seja, ainda não se descobriu oficialmente os índios e os seus cocares multicoloridos. Ou a galera do Renascimento sabia alguma coisa que os livros de história não contam. Então, da mesma forma que o louco tem aí sua coroa de penas, ele traduz isso como a inspiração divina que o guia. É o mesmo símbolo. No tarô de Bolonha nós podemos ver ainda esses mesmos símbolos, então eles vão estar traduzidos. A gente repara que o louco, ele lembra um pouco a figura do índio. Ele lembra um pouco a figura do espírito livre. Então parece que ele tem ali um cocar na cabeça, umas roupas bem coloridas e bem folgadas mesmo, e ele vai caminhando com o seu cachorro a tiracolo. Já no tarô italiano antigo, nós percebemos um detalhe que até agora não tinha nos outros tarôs. Você vai reparar que o louco ele está com um pé vestido e um pé descalço. Então isso é uma característica de uma iniciação dentro de algumas ordens secretas. Então dentro de algumas guildas, dentro de algumas ordens militares e dentro de algumas ordens maçônicas. Então o que se está passando, além do simbolismo tradicional do louco, é que o louco ele é o aprendiz. Ou seja, ele está convidando o aprendiz a ingressar nos segredos dessa ordem iniciática. Assim como nos outros loucos, ele também tem vestes multicoloridas, a pena na cabeça e o cachorro o perseguindo. No tarô de Oswald Wirth e o dos Boêmios, nós vamos perceber aquela mudança da letra que eu havia comentado na introdução. Então você vai reparar que o louco ele não é o Aleph, mas ele é o Shin. Isso funciona da seguinte maneira. Você vai pegar as letras do alfabeto hebraico e você vai deslocar uma letra para a direita. Então a única letra que se mantém correta é o Tau, que é o mundo, a última das letras. E a partir daí, todas elas se deslocam uma para a direita. Ou seja, o louco fica sendo Shin, e depois nós vamos ver o mago, ele vai ser o Aleph, e depois o Beit, e assim por diante. Então a gente tem que prestar muita atenção para não fazer essa confusão. Então o louco, dentro do Oswald Wirth e dos Boêmios, ele vai estar sempre representado pela letra Shin. Oswald Wirth, ele era um pouquinho sacana, e ele deixa uma mensagem um
pouco mais clara do que os tarôs que o precederam. Então, se em Marsella você tem o louco todo tranquilo, passeando, andando com a rosa branca da pureza, com todos esses detalhamentos, você vai reparar que a rosa do Oswald Wirth é vermelha. Ou seja, ela evoca um estado de alerta. E o cachorro, ele não apenas está segurando o louco, mas ele está arrancando as calças do louco, mostrando a bunda dele para fora. Ou seja, isso é uma mensagem que quer dizer o seguinte: você está sendo guiado pela espiritualidade? Meus parabéns. Toma cuidado para quem você conta os seus planos. Porque os cachorros, eles são seus amigos, mas eles querem te atrapalhar, mas eles podem eventualmente te causar uma humilhação ou, num caso um pouco pior, fazer você ser preso ou até ser executado. Então é comum lembrar que na Inglaterra, nesse período, a homossexualidade, por exemplo, era passível de pena de morte. Então nós temos até caso de gente que foi condenada, ficou preso, e muitos magos de ordens, escritores, artistas que foram condenados. Então tem aí uma noção velada de passagem o seguinte: você está guiado por Deus, você é mago, você quer estudar? Beleza. Toma cuidado com quem vai estar te seguindo. No Tarô dos Boêmios, nós vemos um caminhante, também com a trouxinha, com um véu na cabeça e com o cachorro branco seguindo. Então ele está sobre um monte. Então não há um abismo dessa maneira, né, como um penhasco, mas sim uma montanha na qual o louco subiu e de lá de cima, intuído pela energia divina, ele consegue observar o vale inteiro. Ou seja, para os boêmios ele coloca o louco e o Aleph como a inspiração divina, a qual concede aos homens uma visão maior do que a normal. Ou seja, intuído desse poder, intuído dessa energia divina, o homem ele consegue enxergar mais longe. Em 1944, o Crowley decidiu romper com toda essa parte de segredos. Então nós vamos reparar que o louco do Crowley ele é recheado de símbolos, né? Então nós vemos um louco com chifres no lugar da pena na cabeça. Então esses chifres, como a gente pode reparar em pinturas clássicas, como Davi, Abraão, Moisés, de Michelangelo, que tem chifres na cabeça representando a sabedoria e representando a conexão com o divino. Então o louco do Crowley, ao invés de ter uma pena, ele tem os chifres para representar a sabedoria. Ele carrega em suas mãos um feixe de trigo e um cacho de uvas, representando o início do ritual. Quando a gente estuda o hermetismo e o esoterismo, nós vamos ter uns elementos simbólicos muito poderosos, que é o trigo, a uva de um lado. Isso inicia-se todo o processo. E o final do processo nós vamos ter o pão e o vinho. Isso mesmo, o pão e o vinho. Lembra alguma coisa? A Santa Ceia? Ou o final da produção. Só que Crowley está te falando que o louco ele traz a origem, ele é o início. Então ainda não temos o pão e o vinho, não temos o corpo e o sangue. Nós temos a preparação. Então ele faz a evocação desse símbolo como sendo o início de tudo. O saco que o louco do Crowley carrega, ele está recheado de moedas. E essas moedas têm os símbolos astrológicos. Ou seja, ele não é aquela trouxa que o louco do Rider-Waite, de Marsella, do Wirth carrega. Ele é transparente, nós podemos ver o que está lá dentro. Porém, todos os símbolos do universo estão contidos naquela trouxa. A sabedoria do louco e o essencial do louco é que ele carrega dentro de si todo o conteúdo de Keter. Ou seja, inspirado pelo divino, o louco tudo pode. No lado esquerdo da carta, nós vemos uma borboleta. Essa borboleta ela também traz muitos símbolos de renovação. Então nota que o Crowley ele não coloca uma caverna e um louco pronto para passar voando por cima de um abismo. Mas ele coloca uma borboleta amarela ou dourada. Essa borboleta ela era uma lagarta, ou seja, ela estava dentro da caverna e ela abre e sai para fora tal qual o louco. O dourado vai representar Tiferet, não só a cor dessa carta, que é o amarelo, como o brilho do sol. E a borboleta ela vai voar
assim como o louco vai voar por sobre o desfiladeiro. Também no canto superior esquerdo a gente vê uma pomba descendo, que é um indicativo de que o estudo do tarô, pelo simbolismo que o Crowley estabeleceu, é o da pomba, ou seja, ele vai descer na árvore da vida. A pomba também vai representar o Espírito Santo, ou seja, a intuição divina que ilumina o caminho do louco. Então ele está dizendo que, e olha que engraçado como aí o pessoal mais crente fica chocado, né? Então ele coloca os chifres de um lado e a pomba do outro. Eles fazem associação com o diabo, os hermetistas fazem a associação com a conexão com os céus. E do pedido dessa conexão vem a resposta divina na forma do Espírito Santo, ou seja, a pomba descendo. E aí nós conseguimos ver outro símbolo que coloca o louco do Crowley como algo puro, que é esse sopro em volta. Então o Aleph, como sopro de Deus, ele revolve o louco, fazendo com que ele esteja voando. Então se você observar de novo a carta, você vai ver que o louco ele parece estar flutuando numa almofada de ar, de vento. E ele está flutuando por cima da onde? Por cima de um crocodilo. Esse crocodilo é uma alusão ao crocodilo que come as almas dentro do julgamento egípcio. Então, quando você morria, de acordo com a tradição egípcia, você ia ter o seu coração pesado. E se ele pesasse mais do que uma pena, ele estaria impuro e sujo e você seria dado de comer para um crocodilo. Então o louco, sendo puro de coração e nobre de espírito, ele pesa menos do que uma lufada de ar e, portanto, ele está livre e vai passar por cima do crocodilo. Então, do mesmo jeito que o Waite coloca um abismo, o Crowley representa esse abismo, né, que vai devorar a carcaça do louco que não for puro. O crocodilo vai devorar o corpo de quem não for puro. E finalmente a gente consegue ver entre as pernas dele um dente de leão. E o dente de leão, assim como a borboleta, também vai fazer a alusão ao ar. Então o dente de leão é uma florzinha que você assopra, né? Então o ato de assoprar vai remeter diretamente ao sopro de Deus, ao Aleph, e aí ela vai espalhar as suas sementes. Então o que era o que era o infinito do Keter, ao ser tocado pelo sopro divino, ela vai se tornar aquela multiplicidade de sementes que vão se espalhar. Ou seja, todas as criações de todos os multiversos possíveis que o Crowley sintetizou nesse singelo símbolo. E para completar, ao invés de um cachorro, nós temos no louco do Crowley um tigre. Poxa, mas por que um tigre no lugar do cachorro? É que o cachorro representa o amigo do homem. O tigre representa o ego. Então para o Crowley, foda-se amigo, inimigo, o homem faz o que tu queres. Ele é uno. E a única coisa, por essa perspectiva, que vai atrapalhar os planos do louco é o próprio ego do louco. Ou seja, o mago, uma vez que ele está intuído da verdadeira vontade e da vontade divina, qualquer coisa que ele queira fazer é possível. E o que é que vai impedir que isso aconteça? Que esses planos, que ele voe, que a borboleta nasça, que o dente de leão voe, o que impede essa energia? O ego. Então daí ele escolheu a representação do ego como o tigre. O tigre laranja ainda para representar a cor de Rod, né, a cor do mental, e é aquele mental que vai ficar pensando, né? Então ao invés de você sentir a pomba, o Espírito Santo te guiando, você fica naquele mental, né? Vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu faço? Não vai dar certo? Eu te disse, etc. E o mimimi estraga a jornada do louco. Então daí ele substituiu um cachorro, que é um elemento externo, por o tigre, que é o elemento interno. O outro louco que chama muita atenção é o louco da Golden Dawn. Então o Israel Guegardi ele faz algo completamente diferente, aparentemente. Então nesse louco não tem um tiozinho atravessando um abismo, nem nada desse jeito. Você vai ter uma criança dourada, colhendo os frutos da árvore da vida. Então essa árvore com essa maçã dourada é a famosa árvore das Hespérides. E esses são os pomos de ouro das Hespérides. O
que dentro da alquimia é a etapa final. Ou seja, ele faz a evocação de uma criança, com a pureza de uma criança, a pureza de um herê, que vai lá colher o fruto sagrado, ou seja, o final da jornada, ou, quando você se ilumina, o começo da sua jornada. Então a gente percebe aí esse paradoxo. Ao mesmo tempo em que é um bebezinho, ou seja, o início da jornada humana, a gente tem ele recolhendo a fruta do último trabalho de Hércules, ou seja, o final da jornada do iniciado. Então você percebe que é esse ciclo de, ao mesmo tempo, o começo de uma alma muito antiga. E a beleza é que o cachorro retratado dentro do tarô da Golden Dawn, ele não é um cachorro que está atrapalhando o louco. Você está vendo que ele é basicamente um protetor do louco. E ele está do lado e está pronto para morder qualquer um que chegar para atrapalhar esse moleque. Por quê? Esse tarô originalmente ele não foi projetado para ser distribuído ou vendido para o público profano. Então ele assumia que você, como um membro de uma ordem, de uma AA, de um Golden Dawn, etc., você já, no nível que você estaria para ter acesso a esse tarô, já teria se desfeito de todas as suas amizades que não prestam. Então os noveleiros, churrasqueiro, esse povão pagodeiro, funkeiro já estaria eliminado da sua vida. E os seus amigos, eles estariam próximos, mas eles já te dariam suporte. Então, o dia que você chegasse para eles e falasse, olha, minha verdadeira vontade é tal, eu vou viver de escrever poema, eles iam te ajudar. Eles iam falar, poxa, vou comprar seu livro, muito bom, parabéns, etc. Então, ao invés de você ter um grupo de cachorros, ainda como amizade, mas ao invés de eles estarem dissociados do louco, agora o louco selecionando o seu ciclo de amizades, os cachorros tornam-se protetores desse louco. Na visão do tarô mitológico, os seus amigos ou seus companheiros de jornada, eles são representados na forma de uma águia. Então a curiosidade dentro desse tarô é a seguinte, você vai dar o passo. Você está falando que você vai caminhar, você vai voar por cima do abismo? Maravilha. Se você cair, a gente te pega. Então ele coloca a amizade no fator do louco como a própria de uma tribo, que é muito interessante, visto que esse é um tarô que é muito utilizado em covens, em comunidades de Wiccans, comunidade pagã, comunidade de bruxos. O que significa que a sua experiência íntima, a sua experiência divina de cruzar o abismo, ela é sempre solitária. Mas, se você cair, nós estaremos próximos para te trazer de volta. E finalmente, no tarô alquímico, ele retrata o louco como o início da jornada. Então aí nós vemos o louco vendado, né? Ele, assim como em várias ordens iniciáticas que você começa a sua jornada vendado, o louco ele é convidado a entrar no buraco do subconsciente. Então ele vai entrar na caverna para buscar o tesouro que está perdido. E quem ele segue? O coelho. O coelho vai representar a intuição do louco. Então o louco vai seguir o coelho para dentro da toca. Lembrou alguma coisa? Alice no País das Maravilhas, por exemplo, Matrix. Todos eles trabalham com esses arquétipos. Seguir o coelho branco. Então, ou seja, perseguir a sua intuição para achar o tesouro escondido dentro da caverna. Você vai perceber que o louco ele tem duas antenas, né, ou duas penas. Então, uma branca, que vai representar o espiritual, e uma vermelha que está representando o material. E no meio dos dois você tem a sua estrela guia, ou seja, a inspiração divina. A estrela ela vai representar um ponto de firmeza na qual você pode se ancorar. Por quê? Se você está num barco, por exemplo, no meio do mar, a estrela ela está a bilhões de zilhões de anos-luz longe, é uma bola de fogo completamente alheia aos seus problemas. Mas, da onde você está, quando você olhar para as estrelas, elas vão formar um ponto fixo no céu. E se você seguir com as chaves pelo caminho certo que as estrelas indicam, você chega no porto que você quer. Então daí essa associação da estrela com o guia, com um mestre invisível. Ou seja, você mesmo num outro grau de consciência. Então, esse louco ele está cego por enquanto,
E ele está seguindo o coelho, que é a intuição, né, a representação da lua, e ele vai entrar na caverna. Como é que ele sabe que tudo vai dar certo? Porque ele tem fé, porque ele confia na estrela. Então, como vocês puderam ver, são muitos símbolos diferentes para a mesma ideia. E o que eu quero que você grave dessa aula, o que eu quero que você grave desse arcano, são essas palavras-chave: pureza, início, sopro, o criar. Porque sempre que você precisar, de agora em diante, buscar essa energia, você pode utilizar essa imagem para trazer essa energia para o seu altar. Para você conseguir trazer esse empreendimento, para você abrir os seus caminhos. O louco, ele cruza o abismo e ele é o iniciado. Então nós vamos reparar que nosso próximo arcano será o mago. A gente pode fazer como um último comentário do louco, entender que a roda do tarô é uma roda contínua. E assim como as cores, os arcanos do tarô eles se mesclam. Então você pode assistir novamente esse bloco e você vai reparar que os loucos eles vão ter dois tipos de tendência. Eu não falei ainda, porque o tarô é um ciclo. Mas antes do louco viria o mundo, ou Sofia, ou a sabedoria. E depois do louco vem o mago. Então nós vamos ver que alguns loucos eles parecem aqueles andarilhos, eles são mais místicos, eles são mais herméticos, eles são mais esotéricos. Enquanto outros loucos são mais coloridos, bufões, palhaços, bobos da corte. Significa o quê? A visão do artista, do louco, um pouquinho mais voltado para o mundo, ou seja, ele tem todos os aspectos do universo dentro dele, ou o louco voltado para o mago, ou seja, ele tem todas as possibilidades de iniciar uma trajetória mística. Então você repara nisso, inclusive qualquer outra carta de louco que você cair nas suas mãos, agora com esses elementos, você é capaz de distinguir quais desses elementos simbólicos o artista utilizou. De repente ele colocou algum diferente, então você analisa o que aquele símbolo pode ser e o que o cara quis dizer quando ele colocou aquilo na carta. Então você vai reparar que a possibilidade infinita de retratar esse arcano também faz parte do processo do tarô. Então, até o próximo bloco, onde nós vamos ver o mago.